É por isso que, ao declarar que diante de Jeová todas as muralhas vão cair, e isso não diz respeito a gente ir de encontro a essas muralhas, mas parte de um coração que brada, assim como o Senhor disse a Josué: após as 7 voltas, somente vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. É diante de um coração que brada, em arrependimento diante do Senhor, em um coração que se prostra diante do Espírito Santo e de Cristo, reconhecendo que nós não somos suficientes em nós mesmos. É por isso que as muralhas falam de guerras na nossa mente. É por isso que as muralhas falam de guerras no nosso coração e na nossa alma. Mas diante de Jeová, as muralhas vão cair. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem primazia desse lugar, Jesus. O Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, para nos conduzir, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, leva cativo, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado nos tirar deste ambiente de adoração. Leva cativo, Pai, todo pensamento, Senhor, que tem tentado nos tirar deste lugar de suficiência e de reconhecimento pleno do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Papai querido, tira de nós, Pai, todas as distrações, Senhor. Tira de nós, Pai, toda a autossuficiência. Traga clareza, Espírito Santo, acerca das fortalezas que ainda, Pai, nos impede, Senhor, de desfrutarmos plenamente da Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, neste momento, nessa noite, Papai querido, trazer, Pai, clareza e revelação daquilo que o Senhor tem, Pai, preparado para nós essa noite. Que nós possamos desfrutar plenamente da medida do Senhor, Pai, sobre nós essa noite. Papai querido, que nós possamos, Pai, estar com os ouvidos, Senhor, abertos, Pai. Papai querido, que o Senhor venha nos levar a um lugar onde nós possamos ouvir o sussurrar da Tua voz. Espírito Santo, nós entregamos, Pai, a primazia, Senhor, das nossas vidas, do nosso ano, Pai, em Ti, Senhor. E que o Senhor continue a nos conduzir, Pai, segundo a Sua plena, boa, perfeita e adorável vontade. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Pode se assentar, meu irmão. Jesus é bom, sim ou não? Aleluias. Meus irmãos, abram sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. E eu quero meditar um pouco com vocês, nosso primeiro culto de jovens do ano, sobre o tema que o Senhor nos conduziu, a nossa igreja como uma instituição, mas é um tema que é fundamental para a nossa vida como discípulos de Jesus, como Cristo, como comunidade espiritual, como igreja. De nós, mais do que entendermos, mas nós vivermos a unidade. E, diante disso, eu quero ler com vocês as palavras de Paulo à igreja que se encontrava em Roma, aos irmãos que se encontravam em Roma. E Paulo vai dizer no versículo 5 do capítulo 15: Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unidos em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham, aceite uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, ou vos aceitou, vocês para a glória de Deus. Somente aqui no versículo 7. Irmãos, quando a gente fala o tema unidade ou união, isso vem algo
é notório à nossa mente que isso diz a respeito de relacionamento, diz respeito à reunião, diz respeito a estarmos um com os outros, diz respeito a gente estar unido. Só que para a gente entender verdadeiramente a unidade, acerca daquilo que Deus estabelece em nós para vivermos, é a gente compreender que a unidade, ela é muito além daquilo que eu penso ou que eu imagino. Porque dentro dessa unidade, ela diz o sentido da gente compreender que isso se trata de algo que mais do que nós fazemos, se trata de algo mais de ações uns para com os outros. Mas a unidade se trata de algo de aspecto de natureza, daquilo pelo qual nós fomos criados, daquilo pelo qual nós existimos. Porque nós fomos criados para a unidade. E é nesse sentido que a gente pensa nesse subtítulo de o indivíduo coletivo. Isso, às vezes, se a gente parar para pensar, isso parece loucura, sim ou não? Aquela conta onde 1 mais 1 é o quê? Não é 2, é 1. Aonde isso, para nossa razão, isso parece não fazer sentido. Mas essas são as loucuras do Evangelho. É isso que Paulo vai dizer, que o Evangelho para muitos são loucura. Mas para nós é o quê? Porque para a gente entender unidade, primeiramente a gente tem que entender que nós fomos criados um ser coletivo. Entender que a unidade, ele parte da minha natureza, pelo qual o Criador estabeleceu para mim ser e viver. É entender que em Deus não existe eu. Em Deus, na minha natureza criada, não existe singular, não existe singularidade. Em Deus existe o indivíduo coletivo. Mas a palavra indivíduo significa aquele que não se divide. Mas como que pode aquele que não se divide ser coletivo? Porque isso parte de uma natureza, de quem Deus é. É por isso que, para entender a unidade, Paulo aqui ele vai falar à igreja que Deus, ele vai conduzir, que Deus ele possa conceder a gente o entendimento do espírito da unidade. E na NVI, se você olhar aí, não está o mesmo modo de pensar, mas está o espírito da unidade. E o mesmo modo de pensar aqui não diz respeito a gente pensar exatamente igual um ao outro, mas diz respeito a gente pensar segundo o quê? Jesus Cristo. Não segundo ao eu, não segundo aos meus pensamentos, mas a gente ter uma unidade, pensar da mesma forma, seguindo aquilo que Cristo estabeleceu desde a fundação do mundo. É por isso que, diante desse modo de pensar, para a gente entender a unidade, aquilo que o Senhor vai nos conduzir ao longo desse ano, não só para a gente entender, mas para a gente viver, a gente tem que compreender aquilo que a Bíblia vai nos conduzir lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, onde a gente começa a entender esse paradoxo, ou essa loucura, que é um ser indivíduo coletivo. Porque quando Deus ele vai criar o homem, a Bíblia vai dizer, e disse Deus. E disse Deus é o quê? Um. Sim ou não? Está no singular. Só que a Bíblia vai dizer, e disse Deus, façamos-nos. Façamos-nos está no quê? No plural. O homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando nós olhamos para o Deus Criador, Ele se revela para nós, na sua natureza, como um ser indivíduo que é coletivo. Um ser plural. Alguém que não se revela na sua singularidade, mas que ao se revelar a sua criação, Ele se revela na sua pluralidade. Então, esse Deus Criador, Ele se revela no plural, façamos-nos nós. E quando nós olhamos acerca da essência de Deus, nós vemos que Deus, Ele é o único Deus que se revela na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus único, porém coletivo.
Durante muito tempo, muitos anos, essa foi uma questão muito discutida na teologia, porque a nossa mente humana, carnal e caída, não consegue conceber que como um ser único pode ser três. Como que alguém que se revela ser um Deus, ele possa, na mesma substância, ser três. E isso parte da natureza que você foi criado. Porque ele te criou segundo a sua imagem e segundo a sua. Então, logo, você, escute isso e guarde isso no seu coração. Quem você é não diz respeito a você singular, mas diz respeito a você plural. Porque em Deus não existe eu, em Deus só existe nós. E só que pensar isso vem totalmente de encontro àquilo que a gente ouve todo dia, sim ou não? Na escola, na faculdade, na conversa, porque hoje o nosso mundo e hoje dentro da nossa cultura, dentro do nosso gueto, dentro da onde nós estamos inseridos, independente de faixa etária, o mundo hoje ele prega que nós devemos viver a nossa vida. Nós devemos lutar, pensar, sonhar, estudar, prosperar, buscando o quê? Os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades. Sim ou não? Você tem que ser feliz, porque você merece ser feliz. Nós temos que romper, e isso tudo parte do eu. E isso diz respeito a uma outra natureza. Porque independente, quer você queira ou não, a nossa natureza também é singular. Mas espera aí, Henrique, então você está se contradizendo? Não. Porque a natureza caída que nós herdamos de Adão, essa sim é singular. Porque a singularidade, ela não parte da natureza original que Deus nos criou, mas isso parte do pecado que nos individualizou. Porque quando Deus ele cria o homem, ele cria um homem coletivo, aonde ele poderia viver a plena comunhão com o seu Criador, aonde ali ele era um com Deus e com tudo aquilo que Deus criou. É por isso que na natureza criada por Deus, ele mostra que 1 mais 1 é 1. Porque quando um ser indivíduo, que teoricamente ele não pode se dividir, Deus ele coloca Adão em sono e de Adão ele tira quem? Então 1 mais 1 é igual a quem? É igual a 1. Porque Deus agora ele olha e fala, o homem então tomará a sua mulher. E os dois serão? Os dois serão? Isso antes do quê? Da queda. Então a nossa natureza, quem nós somos verdadeiramente em Deus, não diz respeito de mim, mas diz respeito do plural. Diz respeito de eu ser um com alguém. Na primazia da aliança que Deus estabelece, a primeira aliança, o primeiro elo apostólico que Deus estabelece é o casamento. Então é por isso que Deus estabelece, os dois serão um. E isso é profético, porque lá na frente Jesus, o segundo Adão, ele também vem a partir de Cristo. Então, dali é tirado quem? A sua noiva, a sua igreja. E agora a igreja e Cristo são um. Também são um ser singular coletivo. É o indivíduo coletivo. Vocês estão comigo? É por isso que o pecado nos individualizou. Ele trouxe o eu para o comando. É por isso que na igreja de Jesus Cristo, não existe eu. Só existe nós. É por isso que, a partir da nova natureza que agora podemos desfrutar em Cristo, nós podemos vivenciar e desfrutar dessa plena comunhão que diz respeito à nossa natureza, à nossa identidade pelo qual nós fomos criados. E isso é uma guerra dentro de nós. E agora você vai entender e as coisas vão começar a fazer sentido, porque quando isso é esclarecido na nossa mente, nós vamos entender o porquê da guerra das duas naturezas. Nós vamos entender o porquê da guerra agora do espírito contra a carne. Porque a primeira natureza, ela quer levar a gente a um coletivo. E a segunda natureza, ela quer levar a gente ao quê? Ao individualismo, ao eu, aos meus prazeres, aos meus desejos, às minhas vontades, para satisfazer as minhas vontades. Essa é a guerra das duas naturezas. No final das contas, toda a vida que a gente ouviu ministrações sobre essa batalha da carne contra o espírito,
Não diz respeito simplesmente você vencer áreas da carne ou de pecado, mas no final das contas, na base, diz respeito a você decidir se render à sua natureza original pelo qual Deus te criou, ou você se sujeitar à natureza pecaminosa a qual você conduz a sua vida. Vocês estão comigo? Cara, isso é incrível, porque por meio de Cristo, nós podemos agora vivenciar essa nova natureza. Por meio de Cristo, a gente pode entender que agora a gente não é mais um ser indivíduo perdido nas nossas loucuras, perdido nos nossos pensamentos, perdido nos nossos desejos, mas agora em Cristo nós somos reconectados a essa natureza original e podemos desfrutar desse ser coletivo. E isso justamente porque Cristo, Jesus, Ele tomou o nosso lugar. Jesus, pense em Jesus, parte da Trindade. Jesus, aonde durante toda a eternidade, algo que a nossa mente não consegue entender, Ele sempre viveu plenamente essa comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Onde ali Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo e não nos criou por alguma necessidade, mas nos criou por uma escolha, sendo que Deus, Ele é plenamente satisfeito na sua comunhão, em si, ali na Trindade. E agora, Ele cria o homem para poder desfrutar dessa comunhão. Ele cria o homem agora para o homem desfrutar dessa comunhão em Deus. Porém, o homem, ele escolhe seguir o seu desejo. Só que agora em Cristo nós podemos voltar a esse lugar. Em Cristo agora em Cristo agora eu posso viver não segundo mais só as minhas vontades ou aquilo que eu acho certo, mas agora em Cristo eu posso ser reconectado a esse lugar. Porque Cristo, que é um ser coletivo, em um momento ele se tornou eu, para que todos nós pudéssemos novamente ser conectados no nós. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia vai dizer que se tem algo que separa o homem de Deus, é o pecado. Então o pecado, ele nos matou, o pecado nos separou, e por meio do pecado nós estamos separados desse lugar de unidade. Nós estamos separados desse lugar de plena comunhão. Só que, muito além de Jesus sofrer, muito além de Jesus carregar a sua cruz, ser esbofeteado, o que mais gerou agonia e angústia no Espírito de Cristo, de Jesus, foi conceber a ideia que por um momento ele ficaria separado dessa comunhão do Pai. Que um momento ele teria que se tornar eu, para que eu e você pudéssemos novamente viver e desfrutar do nosso coletivo, de nós podermos desfrutar do indivíduo coletivo. É isso que fez ele suar gotas de sangue. É isso que fez ele bradar diante do Pai: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Não era as chibatadas que ele estava ali angustiado. Não era diante de circunstâncias que ele ia ter que pagar, mas era pensar que por um momento ele ia ficar desconectado do Pai e do Espírito. É por isso que Jesus ele brada: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? É nesse momento que Jesus se torna eu. É nesse momento que Jesus, por um momento, ele é desconectado do Pai. Porque ele, sem pecado, ele se entregou. E aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por nós, para que nele pudéssemos ser justiça em Deus. É por isso que agora em Cristo nós podemos desfrutar da verdadeira unidade. E isso vai muito além de ajuntamento, isso vai muito além de tereré, isso vai muito além, porque isso diz respeito a gente poder voltar à nossa verdadeira natureza, à nossa verdadeira origem, poder desfrutar desse lugar. Vocês estão comigo? É por isso que Paulo vai dizer que lá em Gálatas 3, 26 e 28,
pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo e se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Efésios 2,14 vai dizer, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Ele nos trouxe a esse lugar. E uma vez que agora estamos em Cristo, então podemos desfrutar dessa nova natureza, porém a nossa velha natureza ainda faz parte do nosso ser. A nossa velha natureza que tende ao eu ainda faz parte de nós. Então a velha natureza ela é inclinada às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas carências. E a nova natureza ela é inclinada ao Espírito, à relação, à comunhão, à busca com Deus e à sua vontade. O nosso eu, ele é uma fábrica de ídolos e aonde o principal ídolo é a gente mesmo. Filipenses 3, 18 e 19, Paulo vai dizer, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E aqui Paulo não está direcionando uma palavra ao ímpio. Paulo não está direcionando a alguém que estava fora, entre aspas, do corpo, mas Paulo está direcionando essa palavra à igreja. E ele vai dizer que, diante até mesmo de uma angústia de Paulo, ele diz que esses que dizem que fazem parte do corpo, que dizem que fazem parte do coletivo, que dizem que fazem parte da unidade, eles ainda estão vivendo única e exclusivamente na sua velha natureza. Ou muitos deles ainda nem desfrutaram da nova natureza. Porque o Deus dele é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se vergonhar, vistam que só pensam nas coisas terrenas. Então, quando a gente pensa em relação à minha vontade, aquilo que nós buscamos ser e fazer, o Senhor ele vai nos conduzir diante desse entendimento a compreender que o propósito de Deus não diz respeito a mim, mas diz respeito a nós. Aonde a plena suficiência de Deus não diz respeito à minha vida, à minha vontade, mas diz respeito a nós. Henrique, o que você está querendo dizer com isso? Sim, que a sua vida só vai encontrar plenitude na unidade. A sua vida só vai encontrar plena satisfação no outro, não em você mesmo. É por isso que todas as obras da carne, eles nos levam a gente viver, a buscar os nossos desejos, os nossos prazeres, sim ou não? Por que a gente se rende às obras da carne, se não para satisfazer o meu prazer, diante de um entendimento aonde eu não faço parte da vida do outro? Então eu sou capaz de usar alguém para satisfazer o meu desejo. É por isso que a gente se rende à pornografia, porque eu não entendo que o outro é o meu irmão, ou um ser que foi criado por Deus, mas eu uso o outro como objeto para satisfazer o meu prazer. Aonde eu uso o outro diante de uma relação para satisfazer a minha vontade. Isso é a nossa carne. É por isso que todas as obras da carne diz respeito a mim. É por isso que todas as obras da carne diz respeito ao meu eu. Você quer ver que vai ficar mais claro? Abra comigo um texto que todos vocês já leram, Gálatas 5. E Paulo vai dizer, no versículo 13, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, mais para cima aqui. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Então, quando dou ocasião à carne, eu não consigo servir ao meu irmão. Quando eu dou ocasião à carne, eu não consigo me sujeitar ao outro. Por quê? Porque a ocasião da carne, ela diz respeito ao meu eu, à minha singularidade. Vocês estão comigo? Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame
o seu próximo como a você mesmo. Isso é andar no Espírito. Ser servos um do outro, sujeitar uns aos outros, amar o próximo como a você mesmo, isso diz respeito à natureza pelo qual Deus te criou. Isso diz respeito a andar no Espírito. Isso diz respeito a quem você é em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, vai seguindo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Sabe por que aqui agora, irmão, se torna mais fácil da gente entender essa guerra? Porque quando eu estou no Espírito e entendo a unidade, que eu sou um ser indivíduo coletivo, que eu não tenho que buscar só a minha vontade, isso não é que se torna fácil, mas isso se torna compreensível na minha mente, eu compreender essa guerra da carne e do Espírito, sim ou não? Por isso eu digo o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, o eu luta contra o nós, e o nós luta contra o eu. Vocês estão comigo? Aleluia. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essa. Ou seja, toda obra da carne diz respeito ao eu. Toda obra da carne diz respeito a meu prazer. Toda obra da carne diz respeito à minha singularidade em mim mesmo, sim ou não? Por isso declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, meu irmão. Andar no Espírito, o fruto do Espírito diz respeito a quem? Diz respeito a você? Os frutos do Espírito diz respeito a mim? Eu posso exercer longanimidade, bondade, fidelidade, isso é algo que me leva a expressar no coletivo. Isso é algo que me leva a expressar na unidade. Seja a unidade minha com a minha esposa, seja a unidade do corpo, seja a unidade onde estiver, o fruto do Espírito, a nova natureza, ele vai me levar a um lugar para me viver o indivíduo coletivo. Vocês estão comigo? Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluias! Vocês conseguem entender a base dessa guerra? Vocês conseguem entender no fundo, no pano de fundo, o que diz respeito a essa guerra? Que essa guerra não diz respeito de uma guerra com você contra você mesmo, porque muitas vezes a gente acha que lutar contra a minha carne é lutar eu contra eu mesmo. Mas essa guerra se fundamenta em você lutar na natureza de você, indivíduo, contra a natureza de você, coletivo. E é por isso que no versículo 7, Paulo vai dizer, aleluias, aleluias. Portanto, acolham uns aos outros. Portanto, aceitem uns aos outros. Como também Cristo vos aceitou. Vocês para a glória de Deus. E aqui, irmãos, entender a unidade. Aquilo pelo qual o Senhor vai nos conduzir esse ano. É entender que nesse eu coletivo, isso não diz respeito a nós sermos idênticos uns aos outros. Isso não diz respeito à uniformidade, mas à unidade, isso tem uma diferença muito grande. Porque durante muito tempo, uma vez que a gente entra para uma comunidade, para um gueto, para uma turma, eu sou da época, eu já fui de tudo, né? Da minha juventude e adolescência, mas tinha uma época que eu queria ser skatista. Nunca andei de skate. Mas eu conheci uns amigos, cara, pensa numa turma gente boa, cara, e eu queria fazer parte daquela turma. Então, eu comecei a pedir para minha mãe comprar um estilo de roupa, a calça não podia ter menos do que 10 bolsos.
A boca da calça tinha que ser no mínimo desse tamanho. E o tênis, mesmo que você não andasse de skate, você tinha que colocar um esparadrapo daquele do lado do tênis assim, pelo menos para dizer. E você não andava, então, vou confessar um pecado aqui, na época eu ainda raspava o bicho no chão assim, para o pessoal achar, falar, pai, esse irmão é bom de skate mesmo. Sabe por quê? Porque a gente é levado na nossa natureza carnal e caída a fazer parte de algo, a gente ser levado a ser exatamente igual uns aos outros, externamente, para ser aceito. É por isso que no nosso eu, a gente busca em pessoas, sabe, algo que a gente ainda não descobriu no Criador. É por isso que a gente vive a geração dos influencers, pessoas que influenciam milhares de pessoas que caminham sem saberem quem são. E por não saberem quem são, para se sentirem parte de algo, se sujeitam a ficarem iguais externamente. Porém, a unidade de Deus, a unidade do Espírito, não diz respeito à uniformidade. Não diz respeito a todos nós sermos exatamente iguais uns aos outros. Porque não se trata de algo externo, mas se trata de algo interno, de dentro para fora. Nós somos unidos num só corpo, num só propósito, num só Cristo. Mas mesmo assim, somos diferentes uns dos outros. Por isso que nós já lemos esse versículo e Paulo vai dizer, cara, assim sendo, não pode haver entre vocês judeu ou grego. Não pode haver entre vocês nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E aqui, os judeus se achavam melhores do que os gentios. E aqui Paulo vai dizer, vocês não entenderam nada, porque a unidade diz respeito a você compreender que o seu irmão, ele é exatamente assim, chato pra caramba. Mas você já parou para pensar que na unidade, até o defeito do seu irmão pode ser uma matéria-prima para Deus provar o seu fruto do Espírito? Porque como eu vou provar mansidão estando eu no corpo, se eu não tenho um irmão que é atribulado, para me mostrar manso com ele, para me mostrar temperante com ele? Vocês estão entendendo? É por isso que a Bíblia, quando diz respeito à igreja, ao corpo de Cristo, ela não trata de uma edificação de tijolos. Nós não somos chamados para ser tijolo nessa edificação, mas é uma edificação feita por pedras vivas. E procure você no Google, uma edificação antiga que foi feita por pedra. E você me responde daqui uns dias, se tinha ali as pedras, eram todas iguais umas às outras. E sabe que numa edificação de pedra naquela época não tinha argamassa, cimento. E você sabe como que as pedras permaneciam juntas e fortes? É porque todas elas não eram lisinhas, meu irmão. Eram ásperas. E ali cada pedra na sua, eu não sei se existe esse nome, pastor que é inteligente, aspiralidade. Na sua aspereza, sei lá se existe isso. Mas vocês estão entendendo que a pedra, uma pedra quebrada ali na sua aspereza, uma com a outra, é naquele atrito, irmãos, que se encaixava, não deixava aquilo sair. Você já parou para entender que a unidade de Cristo diz respeito a gente aprender a crescer juntos, mesmo nas nossas diferenças, mesmo nas nossas asperezas? Pense, meu irmão, que diante desse entendimento de unidade que o Senhor vai nos conduzir esse ano, e unidade diz respeito ao amadurecimento da igreja, o Senhor vai nos conduzir, mas entenda que na sua natureza criada, o que você precisa pode estar nesse irmão que está do seu lado, porque isso diz respeito ao corpo, porque Cristo
é um indivíduo coletivo, um corpo unido, onde cada um de nós representamos os membros, que tem por cabeça Cristo. É nesse lugar que nós vamos encontrar o nosso crescimento. É nesse lugar que nós vamos encontrar cura. É nesse lugar que nós vamos nos conhecer verdadeiramente quem nós somos, uma vez que nós entendemos que eu tenho que me sujeitar ao meu irmão. Isso diz respeito à unidade. Muito mais do que um momento de ajuntamento, é esse entendimento que é por esse propósito que nós fomos criados. Aleluias. Se coloque de pé, meu irmão. E eu vejo o mover profético do Senhor sobre nós, esse ano. Nós temos uma palavra de Deus sobre nós, esse ano, que é a unidade. Ano passado nós caminhamos em cima de uma palavra que era mais de Deus. E isso é tão incrível porque é impossível desfrutar a unidade, é impossível desfrutar a comunhão da unidade como igreja, sem ambos desfrutarmos da comunhão plena com Deus. É por isso que após o mais de Deus, nós somos levados a viver em unidade. Porque se a minha vida de relacionamento íntimo com Jesus não está me levando a um lugar de eu amar, me sujeitar ao outro, eu posso estar equivocado. Eu posso estar ainda buscando a um Deus que diz respeito ao meu ventre, aonde mesmo usando nas minhas palavras e na minha oração Jesus, o que verdadeiramente eu quero é que Ele faça aquilo que o meu desejo quer. Então eu estou formatando Deus à minha vontade, e isso é idolatria ao seu ventre. Porque se verdadeiramente buscarmos a Deus, nos aproximarmos de Jesus, nós vamos ser impelidos, irmãos, impulsionados, empurrados a amar uns aos outros, a buscar viver essa unidade. Então, meu irmão, que você esteja com o seu coração e a sua mente muito atento, que a gente possa entregar-nos ao arrependimento, buscando a Deus esse lugar de revelação de quem nós somos, porque o Senhor está esperando você se posicionar nesse lugar de identidade, do ser coletivo, para Ele poder te usar aonde Ele te estabeleceu. Muitas vezes você ainda não viveu o romper de Deus na sua vida, porque Deus está esperando você entender quem você é. Porque tem pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida, que Ele vai agir por meio de você. Porque é assim que o corpo se move. Deus escolheu usar pessoas improváveis. Deus escolheu usar pessoas... irmãos, vocês conhecem o Henrique depois de Cristo? Vocês conhecem o Henrique depois de Jesus? Vocês não têm ideia. Claro que cada um aqui sabe da sua história, mas eu me coloco como um dos mais improváveis de estar aqui. Não existia ninguém mais rancoroso e egoísta do que eu, que não pensava duas vezes em passar por cima de ninguém para alcançar um objetivo. Mas eu sei que todo dia eu tenho que me prostrar diante do Senhor em arrependimento, porque senão o meu eu, ele quer voltar. Só que eu decidi, irmãos, tomar a minha cruz, me arrepender todos os dias e pedir ajuda do Espírito Santo, porque somente por meio do Espírito Santo que poderemos viver a unidade, somente por meio do Espírito Santo que poderemos desfrutar o amor uns dos outros, decidir amar aquele que mesmo tão diferente de mim, eu escolho amar, não por mim,
mas por Cristo, pelo Espírito. Ai, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai.